Porque tem muitos amigos que arruinam, pero hay amigo mais unido que um irmão. Amém? Não sei se há outra tradução aí diferente, se há alguém leia para mim. 18, 24. Se há uma tradução distinta. El hombre que tiene amigo debe de ser amistoso. Y amigos hay más unidos que un hermano. Sim, sim. Em outra tradução diz assim: um homem que tem muitos amigos, há que mostrar-se amigo, porque há amigo mais unido que um irmão. Amém? É nessa palavra que nós vamos meditar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, te alabamos, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, porque já há manifestações da Tua presença neste lugar. Padre, em nome de Jesus Cristo, eu quero bendecir, Senhor, cada um de nós irmãos que ha venido para cá para ouvir Tua palavra. Eu quero bendecir nesta noite os amigos, Senhor, que atacaram um pouquinho de tempo para estar em Tu casa, Senhor, exerguendo, Senhor. Quantas das vezes vamos a tantos lugares em Tu casa, Senhor, nunca recordamos, mas esta noite, Senhor, há pessoas aqui que são amigas Tuas, Senhor amado. Há pessoas que nesta noite vão a ser amigas Tuas, Senhor, porque eu creio que Tu palavra vai falar, Senhor, e eu creio e quero rechaçar nesta hora todo e qualquer levante desviado contra a Tua palavra, Senhor, que será ministrada, e é uma palavra viva e segura, Senhor, que vai falar. Padre, em nome de Jesus Cristo te damos graça. Queda-te com nós outros, Padre, em nome de Jesus. Amém, irmão? Irmão, empresta-me teus ouvidos, abre os ouvidos nesta noite, porque Deus tem uma palavra especial para ti nesta noite. Louvado seja Deus. Damos graças a Deus aos irmãos que aqui estão, aos amigos, cada um dos irmãos que ha invitado pessoas para estar aqui. Eu quero dizer nesta noite que não te quedes triste. Se tu invitou a alguém e nesta noite não há venido, não importa que tu inserte a parte que te tocava. Se a pessoa não há venido, pero tu a ele tu parte. Então, irmã, Deus, quando falou no nosso coração, abriu o coração de Dona Irmã acerca deste culto, ha sido de verdade uma coisa que Deus ha hablado. Porque nós outros estamos vivendo em um mundo que muitas das vezes as amistades se vão, se vêm. E eu te digo nesta noite e eu creio que o mais difícil não é ser amigo. Eu creio que o mais difícil é manter uma amistade. O mais difícil é suspender uma amistade. Porque, irmão, o verdadeiro amigo há que sacrificar. Nós outros todos, para sermos amigos de alguém, temos que sacrificar algo. E é o que, irmão? Tu tens que sacrificar um tempo para ouvir tu amigo que está passando dificuldade. Tu tens que muitas das vezes sacrificar, querer ir a um lugar e não vá, porque tu amigo tem uma necessidade, tu tens que ajudá-lo. Ou muitas das vezes tu tens que ajudá-lo a sacrificar algo material. E quando eu hablo de sacrificar, irmãos, essa palavra nos leva em uma palavra profética que todos nós outros conhecemos. Para tu estar aqui nesta noite, alguém sacrificou por ti. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Então, se para tu estar aqui sentadinho nesta noite, alguém sacrificou por ti. Alguém tuve que venir a esta terra e sofrer por ti. Irmão, quando hablo de unigênito, és único. Deus tinha um filho. Aleluia. E por amor a minha vida e a tua vida, Jesus ha venido a esta terra. Eu não sei se já passou contigo, pero comigo já. Tu chega para alguém e diz, fulanito, necessito de tua ajuda. E a pessoa diz assim, mira, eu gostaria de te ajudar, mas só tenho isto. Se te dou, me quero sendo. Pero Deus não ha sido assim, irmão. Seria solamente Jesus Cristo, aleluia, e sacrificou por tua vida nesta noite, porque Ele é teu amigo. Irmão, eu quero te dizer nesta noite de la humilhação que este Deus ha passado aqui nesta terra, porque Jesus Cristo era Deus.
Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 19. La gente mirava para ele e dizia: aí está um homem comelão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Era assim que a gente veia Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 6 adelante, ele diz assim, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas dedicou a si mesmo, tomando forma de servo, sendo-se semelhante aos homens. Aí diz assim, e estando em semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para tu estar aqui nesta noite, houve um sacrifício. Houve um sacrifício eterno. Houve um sacrifício completo. O profeta Isaías, hablando desta humilhação, de venir a esta terra a ser esse homem. Ele diz aqui em Isaías 53, versículo 3. Ele chama o Senhor Jesus de raiz de uma terra seca. Ele diz assim, mirando nós outros para ele, nenhuma beleza tinha para que nos deseássemos. Era desprezado, era humilhado, era mais indigno pelos homens. Mas ele diz assim, mas certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e por suas feridas hemos sido sanados. Para tu estar aqui nesta noite, foi necessário um amigo morrer por ti. Aleluia. Para tu estar sentadinho aqui nesta noite, ele ha venido a esta terra. Ele sacrificou por ti. Hermano, e hablando em amistade, o Senhor Jesus Cristo nos dá esse exemplo. Aleluia. Ele nos dá esse exemplo como sendo um homem perfeito. Ele eligiu para si 12 homens. Ele eligiu 12 homens para ser seus amigos. E a estes homens, ele deu privilégio que a nenhum outro homem tuvo. Em Lucas 23, 24. Em Lucas 10, versículo 23 e 24, ele diz assim, meus amigos, bem-aventurados os que veem no que vós outros veem. Porque eu ouvi que muitos reis e profetas desejaram ouvir no que vós outros oís e não ouviram. Ver no que vós outros veem e não viram. Hermano, esses homens que andaram com Jesus Cristo tiveram um privilégio que nada tuvo. Aleluia. Por quê? Porque Jesus Cristo nos elegeu como amigos. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, negar o perdão para um amigo. Eu já ouvi alguém dizer, nunca vai comigo como amigo, porque eu não perdono. Mas nós outros vamos aprender aqui nesta noite do grande amor de Deus. Eu quero dizer aqui nesta noite que Deus, como perfeito, se Ele fosse buscar para si amigos perfeitos, Ele não teria amigos. Porque não há perfeição, irmão. Nós todos somos falhos. Nós todos falhamos delante da grandeza deste Deus que nós outros servimos. Mas Ele, a Bíblia diz que quando Ele amou o mundo, Ele não esperou ser amado por ti para te amar. Não. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou e te elegeu como filho. Aleluia. A palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 13, ele nos dá uma palavra profética dizendo, aleluia, e eu olhando mais de servo, porque o servo não sabe o que hace o Senhor, mas eu olhando de amigo, porque eu he revelado a vós outros todos que he ouído de meu Pai que está no céu. Porque isso, irmão, porque um Deus tão perfeito buscou pessoas imperfeitas para ser amigos. Porque se Ele buscasse a perfeição, não teria amigos. E nós vamos aprendemos aqui que temos que ter amigos. Porque há amigos que são mais ligados que irmãos. Quantas pessoas estão aqui, suas famílias estão lejos, mas tem amigos que muitas das vezes, sem você saber, Deus manda amigos para rellenar a necessidade que tu tens de tus entes queridos. Quantas das vezes, aleluia, nos sentimos solos porque estamos lejos de nossa pátria,
de nossa família, mas Deus prepara uma pessoa especial para estar aí ao nosso lado quando nós outros necessitamos. Amém.